Pai, segura as minhas mãos. Pai, segura minhas mãos. Tenho medo de cair. Oh, Pai, não deixa não. Segura nas minhas mãos. Tenho medo de cair. Oh, Pai, não deixa não. Segura nas minhas mãos. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Graça e paz, meus queridos irmãos. Essa música eu cantava sempre. Eu cantava fora, muito antes de vir para a igreja. Eu tocava meu violão e cantava. Eu queria ser um cantor. Eu cantei muito. Depois, quando eu vim para a igreja, eu fazia muitos cânticos. Cantava e tal. A nossa igreja gostava muito de corinho e eu cantava. Então essa música sempre, da vez em cima do púlpito, antes de iniciar a mensagem, talvez eu pregava: Pai, segura as minhas mãos, porque tenho medo de cair. Então, meu irmão, minha irmã, você de todo esse meu querido Brasil, você aí do Maranhão, dessas cidades lindas do Maranhão, do Pará, cidades bonitas, aí da Lagoa, do Pernambuco, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, de todos esses estados por onde eu passei. Eu fui caminhoneiro, eu trabalhei muito por esse Brasil afora e eu viajei. Então hoje eu conheço muito dessa cidade. Um abraço para Santa Inês, no Maranhão, Macabal, bela cidade, Santa Inês, Macabal, Imperatriz, São Luís. Tantas cidades bonitas que existem por esse nosso Brasil afora. Um abraço para todos vocês, meus irmãos da graça e os que não são da graça. E o título dessa mensagem que eu tenho, o nome é esse: a Bíblia Sagrada, que são chamadas. Essa Bíblia não é uma Bíblia Sagrada. Ela foi escrita por um homem comum. Ninguém te ensina, nem mesmo a teologia, a escatologia. Os professores da escola dominical nunca nos ensinaram. Chama este livro de Bíblia Sagrada. Mas ela não é sagrada. Porque ela foi feita por um homem comum em Roma. Foi ele quem fez este livro. Irmão Nilson, eu não sabia? Sim, fique sabendo. Que de sagrado este livro não tem nada. Porque, na verdade, sagrado foi os escritos feitos pelos santos do passado. Porque era chamado de escrito sagrado ou escritura sagrada. Você não encontra nenhuma parte lá, até mesmo Jesus de Nazaré, até mesmo os apóstolos, usando a palavra Bíblia, porque a palavra Bíblia significa livro. E era feito em rolos, em couro, e era feito em papiro, feito em tábuas de pedra, feito em panos. Eram os escritos sagrados, por isso que era chamado de escritura sagrada. Nós olhamos para os textos, você vem comigo, você olha para o que disse o próprio Jesus lá no capítulo 7 de João, em versículo 37 e 38. Ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água fluirão do seu ventre. Outra vez ele disse no capítulo 5 e 39 de João: examinai a Bíblia? Não. Examinai as Escrituras, que são elas que de mim testificam.
Outra vez Jesus disse, Mateus 22 e 29, errai por não conhecer a Bíblia? Não, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse, Timóteo 3, 2 Timóteo 3, toda a Bíblia, não, toda as Escrituras é divinamente inspirada. Por isso que eu estou dizendo. Ele diz que toda a Bíblia é inspirada, não, toda as Escrituras é divinamente inspirada. Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos trazer vida. E o próprio apóstolo Pedro, não estou bem lembrado aonde, mas ele diz que os homens, inspirados pelo Espírito Santo, escreveu os escritos sagrados. Então, esses eram chamados de escritos sagrados. Agora, a gráfica, as editoras, colocou nome neste livro de Bíblia Sagrada, mas sagrado eram os livros. Agora eu vou explicar o porquê. Porque Roma, esse livro, foi escrito praticamente já no fim do terceiro século, pelos estudos, pelos documentários. Se você quiser saber, você não tem que perguntar para o seu pastor. O pastor não sabe nada. O que ele sabe é que é pedir dinheiro e mandar você fazer campanha. Ele manda você fazer tudo, mas ele mesmo não faz nada. Então você não tem que perguntar nada para ele, porque ele não sabe nada. Porque se ele soubesse, ele nem queria esse título de pastor. Porque isso não existe. Como é que eu vou querer um título que não existe? Existiu lá no passado, em Israel. Mas não existe. Então se ele tivesse sabedoria, ele não aceitava esse título de pastor. Presbítero é ancião, é velho, conselheiro. Não é esses jovens novos que hoje nós vemos aí, jovens aí, eu sou um presbítero. Olha, o cara tem 20, 25 anos, é um presbítero. Presbítero era senhores de idade, conselheiro, que servia para aconselhar. Foi por isso que Tiago diz, se está alguém aflito, doente, chama os presbíteros, os anciãos, os senhores, aqueles senhores já idosos, para aconselhar. É isso que Tiago está dizendo, lá no capítulo 5, versículo 12, 13, 14. E nós olhamos também para os diáconos. O que é um diácono? É ficar em pé na porta, recebendo pessoa, é ficar na rua tomando conta de carro. Um diácono é aquele que ia na casa das viúvas, dos órfãos, levar alimento. Ele ia consultar as viúvas, os órfãos, aquelas pessoas desamparadas e levar o que comer àquelas famílias. Essa é a função do diácono. Agora, hoje mudaram tudo. Mas voltando para o que eu quero dizer. Então, os escritos sagrados foi escrito em hebraico, aramaico. Depois, como o grego era uma língua muito falada, escreveram em grego também. Os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, começou a ser escrito em hebraico. Bem, e quando o general Tito invadiu Jerusalém no ano 70, como vocês sabem, vocês que são da graça sabem, agora quem não é da graça não sabe. Quem não é da graça fica aí esperando ainda uma volta de um tal de Jesus que diz que vai vir. Vocês encontraram isso. Esse Jesus nem existe mais. Isso existiu. Acabou. O ministério dele acabou. Foi 3 anos e meio esse ministério desse Jesus. Hoje não tem mais. Está esperando esse Jesus voltar e vir buscar eles. Mas como é que ele pode vir buscar se ele não existe? Aí, irmão Nilson, Jesus não existe. Irmão, está aqui dentro, ó. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, 16. Pronto. Daí a resposta. Nós temos hoje Cristo ressuscitado, mas não Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que viveu, que andou, tudo, ele era apenas um discípulo de Moisés. Ele andava com os judeus, cumpriu tudo que o judaísmo propôs para ele, ele fez.
Ele não foi nada além da lei, ele cumpriu toda a lei. Depois que ele cumpriu a lei, ele saiu de cena, acabou. Então pare com esse negócio de esperar uma coisa que nunca vai acontecer. Então, voltando. General Tito invadiu Jerusalém. E eles pegaram, quando eles destruiu, derrubou o templo. O templo acabou, mataram os sacerdotes, mataram mais de 1 milhão de judeus. E levaram os escritos para Roma. E lá esses escritos ficaram lá. Quando Constantino, eu já contei e volto a contar, não canso de falar, porque o apóstolo Paulo diz que é bom, para que fica cada vez mais na vossa memória. E Constantino teve um sonho? Não. Outro diz que ele viu, teve uma visão. Na beira de um rio, quando uma cruz em chama desceu do céu. E ele ficou sem entender, sem conhecer, amedrontado, aterrorizado. Ele correu, reuniu seus conselheiros e eles disseram: Majestade, esse símbolo é símbolo do cristianismo. E de hoje, daqui para frente, eu não vou mais perseguir esse povo. Agora eu vou ser também um cristão. Eu vou deixar de adorar o Deus Sol, o Deus que Roma adorava. Eu vou passar. Só que ele uniu o cristianismo com a política. Ele pegou todas as religiões que havia ali na Itália, misturou tudo e fez uma só. E a partir daquele momento, ele deu o nome de igreja. Foi a primeira vez que leva o nome de igreja, porque igrejas são vida, mas ele deu o nome. Esse nome apareceu por Constantino, no terceiro século, por volta do ano 320. Lá por volta do ano 370, mais ou menos, diz que, segundo a história, surgiu um homem chamado Jerônimo. Era um estudioso, um teólogo, veio para Jerusalém, aprendeu em Israel, ele ficou 8 anos e aprendeu o hebraico. Voltou para Roma, porque ele já sabia o grego. E falou: eu sou capaz de escrever, traduzir. Então ele pegou todos aqueles escritos sagrados, tiraram, tomaram, foram aonde tinha e buscaram. Eu ouvi agora, há poucos dias, no estudo que eu estava fazendo, que o Apocalipse não era nem para ser posto dentro desse livro, porque Apocalipse não tem nada a ver com nós. Apocalipse quer dizer revelação. Foi um livro que foi enviado para 7 sinagogas judaicas que havia nas 7 cidades. Então, esse padre ficou 16 anos dentro de um convento, escrevendo com seu próprio punho. E muitas vezes ele era interrompido. Eu devo pôr isso? Devo tirar? Devo acrescentar? Então esse livro foi muito mexido. O apóstolo Paulo escreveu 5 cartas aos Coríntios, só tem 2 aqui. Pedro escreveu o Apocalipse, que quer dizer revelação, não está aqui. Moisés escreveu um livro de revelação, não está aqui. Então, muitas coisas, o apóstolo Paulo ficou muitos anos na Grécia. Na Grécia não, isso é na Arábia Saudita. Escreveu muitas cartas e toda ela foi destruída, nenhuma está aqui dentro. Foi rejeitada. Então esse livro foi muito mexido. Então por isso que nós temos que ter muito cuidado. Que muitas coisas aqui são linguagem de figura. São coisas acrescentadas, outras foram tiradas. Então não adianta hoje você dizer que este livro é livro sagrado. Porque foi escrito por um homem comum. Mas o apóstolo Pedro diz que os homens cheios do Espírito Santo, eles escreveram os escritos sagrados. O Espírito Santo dava a inspiração para eles escrever os escritos sagrados, mas foi mudado, trazido para Roma, escrito em latim. E depois de latim, aí depois do ano 1500, já no século XVI,
ela começou a ser traduzida em inglês, em francês, em português, depois foi traduzido houve muita mudança nesse livro. Então hoje existem milhares e milhares de livros. A primeira Bíblia ela ficou pronta no ano 382, segundo os documentários. Se você quiser saber melhor, entra no documentário. Eu tenho assistido muitos documentários, além dos livros que eu tenho lido, tenho visto até o dia de hoje. Documentário de 4 horas, documentário de 6 horas, de 5 horas, são vários documentários. Então dá uma diferença de um documentário para outro, mas eles mostram tudo. Um documentário que terminou no ano 368, mas outro disse que foi no ano 382, não importa. E daí para lá, ela ficou escrita e ficou presa no Vaticano por mais de 1000 anos. Ela ficou presa lá no Vaticano. E ela só saiu de lá depois de Martim Lutero criar uma rebelião dentro do catolicismo. Foi aonde conseguiram tirar e conseguiram fazer várias cópias em todo o mundo. Mas a primeira Bíblia escrita foi a Bíblia Vulgata. E hoje existem milhares e milhares e milhares de gráfica fazendo. Eu conheço aí um pregador aí que tem 50 Bíblias. Eu não sei para quê. Uma de cada com idioma não, a tradução diferente uma da outra. Eu pergunto para quê? Eu tenho essa aqui. O que essa dizer para mim? Pouco importa. A outra é diferença de interpretação, simplesmente. Então, voltando para o texto que eu estava dizendo, que a Bíblia, ela não é sagrada, porque Jesus disse em João 6:63, as minhas palavras são espírito e são vida. Ele não diz as palavras que estão na Bíblia, não. Porque essas palavras aqui são tinta e papel. E lá na segunda carta de Coríntios 3:6, que a letra mata. O Espírito é o que vivifica. Então, aquelas escritas que foram antes eram sagradas. Mas esses escritos estão aqui. Mas tanto faz. Uma certa vez, na igreja, um pastor, um teólogo, diz assim: a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus ou não é? Eu falei, não. Mas por quê? Eu falei, não, a Bíblia é um livro que contém. Não, a Bíblia, eu falei, não. A Bíblia contém. Como contém um CD, numa fita, num pendrive, pode colocar onde quiser. Mas a palavra de Deus, com este livro ou sem livro, ela vai continuar sendo. Não há necessidade. Ela dentro de uma fita cassete, dentro de um disco grande, de um CD, é tudo a mesma coisa. A Bíblia, ela está no coração de Deus. Deus ordenou que Moisés escrevesse. Moisés escreveu, os profetas escreveram, os apóstolos escreveram, foi feito, mas foi mexido. Mexeram para lá, mexeram para cá, e saiu este livro. Então, eu também tenho o costume de chamar este livro de Bíblia Sagrada, mas na verdade foi feito por um homem comum chamado Jerônimo. Se você não sabia, você fique sabendo, meu irmão, que os escritos sagrados foi destruído, acabou. Esse negócio, os originais, não tem mais originais. Isso acabou. Começou lá em Moisés, 1400, quase 1500 anos antes de Jesus, começou a ser escrito. Hoje não existe mais nada disso. Tudo isso acabou. Roma destruiu tudo. Foi destruído também a Babilônia, quando prenderam o povo de Israel, destruíram. Foi várias vezes destruído, toda vez que havia invasão, Israel destruía os escritos deles. E depois era novamente escrito. E assim sofreu muito. Mas graças a Deus que chegou a nossas mãos este livro chamado Bíblia. Se você gostou desta palavra,
Se essa palavra te despertou, abriu o seu entendimento, curte, continua me ouvindo. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação para a nossa vida. Graça e paz para todos.